Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto do medo nas crianças. Hoje o medo é um assunto bastante comum e um grande pedido de ajuda dos pais e das crianças, e tenho visto isso bastante comum aqui no consultório, acontecendo bastante. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso para tentar cuidar antes, que é o nosso objetivo aqui. O medo hoje em dia, ele tem aparecido em dois momentos. As crianças menores acabam tendo medos dos bonecos fantasiados, acabam tendo medos mais específicos, mas ainda muito misturado com o mundo da fantasia, do que é verdade e o que não é verdade, é grande demais, com esses sustos que eles acabam levando nas festinhas e tudo mais, os super-heróis e tal. Os mais velhos, por volta dos 8, 9 anos, passam por um momento difícil com relação ao medo. Por quê? Porque nessa idade, acho que o cuidado com tudo que eles assistem, com tudo que eles recebem do mundo, talvez fique um pouco mais frouxo da nossa parte. Vejo isso acontecendo um pouquinho. E aí eles têm acessos a muitas informações desse mundo real, que tá difícil de viver mesmo. Então, as crianças acabam assistindo o Jornal Nacional, acabam assistindo cenas de violência, têm acesso à informação num clicar no computador. Tudo que elas acabam recebendo, tudo que elas assistem, ficam montando e ficam vivendo algumas histórias que a mente acaba construindo. A criança, ela tem determinada idade e ela precisa ter o conteúdo do que ela recebe respeitado nesse sentido. Porque toda vez que ela assiste um filme fora da idade dela, ela exige do sistema psicológico e emocional para digerir tudo isso. Então isso acaba entrando no dia a dia e no cotidiano dessa criança. O pedido de ajuda é importante que venha quando a criança está começando a não fazer normalmente o que faria. Está difícil demais de dormir, eu deixo de ir na casa dos meus amigos, eu deixo de sair, eu deixo de andar de carro, eu estou entrando num medo que atinge diretamente o meu estado físico. Então eu começo a passar mal e todo esse ciclo tão difícil de acompanhar. Nós temos duas situações. A primeira é que a hora que a gente percebe o caminho da construção do medo, nós adultos conseguimos ajudar de alguma forma. Da seguinte maneira: o medo, ele vem como resultado de um ciclo que funciona brilhantemente. E a surpresa é que esse ciclo funciona em nós também, adultos, a todo vapor. Por isso que é tão difícil lidar com o medo dos pequenos. A gente tem um pensamento ligado a alguma história que a mente criou perante um estímulo que a gente recebeu. E esse pensamento gera imediatamente uma angústia. A angústia, ela é compreendida através desse ciclo, ela é compreendida como algo que confirma que aquilo que a mente nos informou é verdadeiro ou pode acontecer de fato. Então, andar nesse mundo que tem chuva, que tem vento, que tem acidente, que tem um monte de coisa, que a gente recebe tantos estímulos, acaba ficando muito difícil, porque a mente ela vai criando o tempo inteiro alertas, e são alertas que na verdade geram muita angústia, mesmo que nenhuma situação tenha acontecido. Então qual é o nosso desafio? Nosso desafio é conseguir observar a mente, observar quais são essas histórias que a mente conta para nós. E a hora que a gente é capaz de fazer isso, a gente pode ajudar as crianças também, porque a hora que a gente observa o que a mente está trazendo, a gente tem a opção de continuar tranquilos no nosso coração, no nosso ser, ou comprar o que a mente está dizendo e começar a viver toda a angústia. A criança, quando ela consegue desmontar isso e consegue observar a mente e começar a ouvir e entender que a angústia é um aviso muito saudável até de que você pensou ou de que a mente contou uma história que não vale a pena ser vivida. Então, a angústia, o ideal é que ela não apareça mais, que a gente não compre mais esses pensamentos. Mas quando ela aparece, e ela ainda tende a aparecer, que
que a gente use esse como um aviso de sabedoria do nosso sistema, dizendo: você pensou alguma coisa muito ruim que não está valendo a pena. Desconstruir tudo isso é um grande desafio, porque somos de uma humanidade pensante e mental que vive assim há muito tempo. Então, no medo das crianças, a gente pode ajudar dessa forma, desconstruindo esse ciclo, quebrando esse ciclo, ajudando a pensar de outra maneira e principalmente a sentir qual é o ambiente, o que está acontecendo, calma, vamos olhar a realidade dos fatos, para que aí a gente possa viver uma situação que é muito interessante. Você tem um problema, está chovendo lá fora e você tem um sofrimento. O problema, ele vem contar de que existe uma chuva que eu vou ter que ver como é que eu vou lidar com ela. O sofrimento, ele conta de que eu já criei uma história horrorosa na minha cabeça, de que vai chover, de que eu vou ficar presa na água, vou inundar e vai um monte de coisa horrorosa acontecer e eu não vou conseguir voltar para casa. E esse sofrimento, ele é a nossa mente funcionando nesse sentido. Se ficarmos com o sofrimento, o problema fica muito maior e o medo dispara e vai contaminando toda a nossa ação, que normalmente vira uma paralisação de qualquer movimento. A gente fica meio paralisado quando está com medo, ou foge, como os bichos, né? Mas todo esse processo de desmontar esse pensamento vai gerando esse alívio de que a gente tem escolha. E ensinar as crianças a escolherem, a perceberem esse funcionamento é muito importante. É libertador, na verdade. A outra coisa que acontece muito, e às vezes até com os pequenos, com os medos mais específicos, né? E acontece bastante, é que quando a gente tem um filho com medo de alguma coisa, e nós já conhecemos esse medo, normalmente a gente entra numa tentativa de proteção que não funciona e a gente começa naturalmente a ter medo de que ele tenha medo. E a hora que isso acontece, a criança não consegue saber que nós estamos com medo de que ele venha ter medo. Então, é como se a gente gerasse uma frequência de medo, de alerta, de que algo está para acontecer. E a hora que a gente faz isso, as crianças ficam mais aflitas, ficam com mais medo. Então, nesse momento, cuidar de que quando aparecer o medo, eu vou estar ali do lado, a gente vai atravessar isso, desmontar esse ciclo, acalmar, ver o que realmente nós temos de problema para enfrentar, se for um bicho de fantasia, se for uma chuva, o que a gente pode fazer de fato para resolver esse problema sem cair na onda do sofrimento produzido por todos esses pensamentos e disparadores de sensações muito ruins. Quando a criança tem esse medo acolhido e tem essa ajuda para atravessar e para desmontar todo esse sistema que é muito bem construído, ela começa a se tranquilizar e a perceber que ela não precisa viver nessa onda e ser levada toda vez que alguma coisa acontece ou que algum pensamento ruim vem. Ela tem escolha. Nós temos escolha. Então é um bom aprendizado para os adultos, porque muitos de nós também vivem nesse ciclo, presos nesse ciclo. A respeito desse tema do medo, eu queria indicar 2 livros para vocês, que são muito legais e que mostram isso, além de tudo que a gente falou, que todo mundo sente medo e todo mundo está lidando com isso. Os 2 são da Ruth Rocha, um é Quem Tem Medo de Monstro, que é muito legal, é muito bonito, e Quem Tem Medo do Novo. Eu recomendo, leiam juntos, façam a pipoca e se divirta. Então foi isso, gente. Hoje a gente falou sobre o medo. É um assunto muito complexo, difícil, porque envolve a todos nós, mas passa por esse caminho. Observar a mente e perceber o que a gente compra e qual o sofrimento que isso gera. E ir devagarzinho, vendo que a gente tem outras opções, como respirar, se conectar, fechar os olhos, acalmar a mente, acalmar os pensamentos e perceber em volta que calma, não está acontecendo tudo isso que a mente toda já me contou a história na frente. Eu vou colocar para vocês uma atividade ou talvez uma dica que trata um pouquinho do medo, mas de um jeito muito bonito, que é tirar a rodinha da bicicleta. Isso pode acontecer com crianças desde os 4 anos,
que veem a bicicleta com mais frequência e tem mais chances de treino, mas pode demorar um pouquinho mais para acontecer. A mente, ela pode entrar nesse momento como, ai, que medo de cair, ai, meu Deus, de se machucar, tanto da criança quanto de quem está tentando ensinar. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso estado interno para poder viver esse momento que é muito gostoso. E aí tem uma dica, empurre a criança, ela vai pedalar e você confia de que ela dá conta de cuidar do equilíbrio dela. Existem coisas que a gente consegue ensinar e existem coisas que a gente consegue acompanhar, mas que não se ensina. O equilíbrio na bicicleta do próprio corpo, não dá para dizer, puxa a cabeça para cima, cuida do ombro, vira mais para cá. Não, a criança ela vai ter que estar presente, de corpo presente, para que isso aconteça. Então nós somos os acompanhantes, que vamos estar do lado, correndo muito, cansados, para que quando por um acaso a criança perdeu o equilíbrio, a gente possa segurar e evitar que se machuque. Mas esse processo de se equilibrar e ir se ajustando é um processo natural, que quando a criança se encontra e encontra esse movimento dentro do corpo, é muito bonito de acompanhar. Então foi isso, gente. Não deixe de mandar suas perguntas para que eu possa montar novos vídeos, se inscrever no canal, seguir a fanpage, trocar ideia, que é sempre muito bom. Até a próxima, a gente se vê.